Agora que todos os pinos das válvulas estão brilhando, e essa é a intenção mesmo, é que eles fiquem brilhando, né, para não dar mau contato. Todas as válvulas identificadas, inclusive as suas equivalentes americanas, que esse rádio tem, por exemplo, a EABC 80, que a gente é a válvula original, né? É a nossa válvula detetora pré-amplificadora de áudio. É uma válvula Noval miniatura, todas as do rádio são 6,3 volts, 0,45 amperes, que tem as equivalentes diretas, segundo a radiomuseum.org, 6AK8 ou 6LD12, mas nesse rádio nós encontramos uma 6T8A, que segundo a Rádio Museu tem ligeiras diferenças, a gente vai ter que analisar isso depois. É uma válvula americana 6T8A, que está aqui no lugar da EABC 80. Então eu vou usar essa válvula para testar aqui no testador, em vídeo, e a gente então, para esse vídeo não ficar muito longo, depois eu vou fazer o teste de todas as válvulas. Então a nossa 6T8A, aqui segundo a escala do instrumento, 6T8, filamento 6,3 volts, já coloquei ali, seletores EV89076, o nosso bias posição 11 e o nosso English posição 56. Então agora a gente pode colocar a válvula no teste. Se tudo tiver certo, ela vai acender, então já é o primeiro teste de filamento. Se o filamento está acendendo, e está, eu não sei se é visível no vídeo, provavelmente sim. Dá para ver bem o filamento aceso lá. Agora a primeira coisa que a gente faz é testar, é ver se o instrumento está alinhado. Então, lá em ajuste, isso é fundamental porque vai variar o ajuste de acordo com a tensão de rede que está entrando. Eu estou alimentando ele com 110 volts, agora ele está ok. E a gente faz o teste de curto, então, para ver se a válvula não tem algum curto interno. Não tem, se tivesse ficaria aceso numa das posições da chave seletora aqui de curtos. Então volto para o modo teste agora, tá tudo bem. E o primeiro teste então que a gente vai fazer é a emissão da válvula. Então manda apertar aqui em P4. P4, ok. Se o ponteiro para lá na posição good, a emissão está ok. Agora o teste que a gente vai fazer é de condutância mutual ou transcondutância. Esse é o teste mais importante que a gente vai fazer nas válvulas. Então a gente, segundo o manual, a gente vai colocar então aqui a chave English na primeira marcação ali, a marcação vermelhinha, que é de fábrica, e a gente vai então medir a condutância ou transcondutância da válvula. Está dando em torno de 1250, a escala é essa aqui, 1000, 1100, 1250 aproximadamente. Segundo a leitura aqui da própria escala do instrumento, 1200. Se nós pegarmos o datasheet da válvula, com certeza vai estar lá a transcondutância dela. Bom, essa válvula aqui está perfeita. Depois a gente só precisa analisar se realmente ela vai funcionar bem nesse rádio. Talvez até tenha sido feita alguma modificação. Eu vou continuar testando todas as outras e depois continuamos no vídeo. Agora nós seguimos na análise a frio, uma análise visual que a gente faz, né? E vamos começar a pontuar aqui algumas coisas importantes para esse processo de restauração. A primeira coisa é identificar a situação visualmente, né? O que a gente pode ver aqui já de cara é que em algum momento foram feitas substituições. Esses capacitores tubulares amarelos aqui, padrão europeu, não são os originais do rádio. Dá para ver inclusive pelas soldas ali. Aqui tem um capacitor moderno também. Esses resistores são originais, a gente vai analisar depois. Aqui nós temos um capacitor de poliéster metalizado moderno, que foi substituído, também não é original. Esse capacitor eletrolítico
já foi substituído, ele não é o original, mas a gente precisa verificar se está tudo bem com ele, analisar ele depois. Bom, aqui na parte de cima, esse resistor aqui, ligado em cima do transformador de saída de áudio, ele sofreu um superaquecimento. A gente tem que verificar depois a situação dele, mas é praticamente certo que nós vamos substituir ele. Aqui a gente tem o capacitor 50 micro. Vamos ver se esse capacitor aqui está ok. Se é 50 micro. Lembrando que a gente não está trabalhando com o esquema que a gente tem. A gente não tem certeza se esse esquema aqui é desse rádio. Então a gente precisa avaliar isso aí depois. Esse capacitor tem que ser substituído porque é o original. Com certeza ele está seco, né? São mais de 70 anos. O estágio de FM do rádio merece destaque. É muito bem construído. Ele está dentro de uma caixa metálica blindada. O que fica para fora, capacitor variável, soquete da válvula, as bobinas para calibragem. É uma blindagem dourada. E agora aqui no detalhe, que eu estou dando mais atenção para esse setor, dá para ver que infelizmente foi colocado algum tipo de óleo aqui, sem dúvida agora, porque está engraxado aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. E isso é um problema bem grande, porque o óleo se misturou com esse óleo aí, se misturou com a sujeira, o pó que estava depositado aqui. Isso aí virou capacitor. É muito provável que a gente vai ter que lavar completamente esse setor do FM. Ó, o que acontece quando se coloca óleo? O óleo se mistura com o pó e vira isso aqui. Ó. Bom, ok. Continuamos olhando agora. Isso aqui é um problema para depois. Precisa fazer uma limpeza completa e geral, porque tem bastante sujeira acumulada. Tem alguns pingos de solda aí. Quando alguém trabalhou no rádio, deve ter sido um pouco descuidado e deixou pingar. Caiu gotas de solda aqui. Eu creio que é visível também para vocês, ó. Aqui, ó, uma gota de solda que ficou aí. Isso tem que ser evitado, porque isso vai causar curto-circuitos aqui. Inclusive aqui no soquete da válvula retificadora, ó, caiu uma gota de solda dentro do soquete. Olha, isso estava aqui dentro do soquete da válvula. Lembrando que aqui a gente tem uma tensão muito alta. Tem mais de 250 volts aqui. E aí caiu uma gota de solda. Ali também, ali embaixo. Vamos ver se é visível. Aqui. Aqui. Uma gota de solda. Essa aqui tá em cima do chassi. Aqui. Olha só. Isso tem que ser evitado, né? Bom, por aqui por cima dá para enxergar também bastante sujeira acumulada ali dentro. Tem um buraquinho ali, buraco do chassi, e dá para ver que tem sujeira bastante ali, de muitos anos, né? Essa sujeira que está em cima do estágio do FM, ela virou uma pasta preta por causa do óleo. Eu não sei que óleo é, mas
Muito provavelmente o que aconteceu aqui foi alguém fez tch, tch, né? Ali. Se você não viu ainda a série de vídeos Nunca Faça Isso, tem aí na playlist do canal, assista lá por favor e você vai ver o quanto a gente enfrenta problemas por causa de WD-40. E lá eu posso afirmar que é WD-40 porque eu sinto o cheiro dele. Aqui eu não tenho certeza, aqui pode ser qualquer tipo de óleo. Bom, agora, feita essa análise prévia da parte de cima do chassi, né, a gente vai para a parte de baixo. Infelizmente está quebrado o mostrador aqui. Ó. Até parece que alguém tentou colar em algum momento, mas ele está quebrado, ó. Inclusive essa parte sai. Tem marca de cola aqui, não sei. Tem um desgaste aqui, ó. Lamentavelmente, né? Está quebrado. É uma pena. Lindo o mostrador. Poderia se pensar na possibilidade de fazer uma réplica, e agora que a gente tem um fornecedor que tem a impressora para fazer aí a réplica, não em vidro, mas em PVC, poderia se pensar nisso. Seria um trabalho bastante difícil, né? Fazer essa reprodução aqui. Mas talvez tenha uma forma de passar no scanner, criando uma imagem disso aqui, do original, para fazer a réplica. Vamos ver isso depois. Eu vou colocar uma fitinha aqui. Eu não quero correr o risco de quebrar mais ainda. Depois a gente tira, né? Então, uma fita aqui temporariamente. Ok, pelo menos agora está mais firme. Vamos olhar embaixo do chassi agora. Bom, vos apresento então a parte de baixo do chassi, o circuito do nosso Nickermann. Isso é muito bem construído. A gente não se cansa de comentar, né? Fazer esse comentário. Principalmente quando a gente fatalmente, inevitavelmente compara a montagem de um rádio alemão como esse, ou europeu. Não precisamos falar só de rádios alemães. A gente pode, nos rádios alemães a gente vai falar Telefunken, Saba, Normand, Grundig, que tem no mínimo esse padrão de montagem. Mas a gente pode falar Philips. Os rádios da Philips são também, sem dúvida, obras de arte da eletrônica antiga, eletrônica clássica, né? Bom, agora a gente visualiza os potenciômetros muito diferentes dos potenciômetros que nós vemos nos rádios que já trabalhamos, rádios principalmente fabricados no Brasil. E a gente vê o estágio de RF que está preso aqui no seletor de faixas, né, ou na chave de ondas do rádio, que é mecânica. Então a gente tem aqui as teclas têm esses braços que fazem então se mover essas peças de baquelite, que com certeza lá dentro estão presos os contatos da chave de ondas. Bom, isso não é visível e não é acessível daqui. Então a gente vai ter que avaliar, mas provavelmente há uma probabilidade de a gente ter que remover esse setor aqui da chave de ondas. Aparentemente não parece ser difícil. Aqui tem um parafuso com porca,
aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Parece ser, aparentemente remove essas 4 porquinhas aqui. E esse conjunto então deverá sair inteiro. Vai ser a maneira que a gente tem de examinar os contatos. Se os contatos estiverem sujos, a gente limpa eles, coloca limpa-contato e faz exatamente esse movimento de troca de faixas aqui, ou de funções do rádio. Se eles estiverem enegrecidos, a gente vai ter que usar vinagre doméstico, né? Vinagre branco. Ele vai fazer a limpeza se estiver enegrecido e depois tira com o próprio limpa-contato. Uma outra coisa que a gente pode fazer também seria aplicar o limpa-contato direto aqui sem desmontar, só que eu não sei, me parece que talvez não seja a melhor opção, porque com certeza tem sujeira acumulada aí dentro. E é bastante provável que nunca tenha sido tirado. O rádio foi montado na fábrica e nunca foi tirado esse conjunto. Então a gente vai avaliar isso. É um trabalho bastante delicado porque tem bobinas ligadas aqui nos soquetes das válvulas. Mas se for necessário a gente vai fazer. Um procedimento muito recomendável num rádio como esse, não mexa, eu já falei isso em outros vídeos, não mexa nos potenciômetros sem aplicar limpa-contato. E a gente está fazendo isso agora então. Olha que legal. Isso é muito legal. O eixo do potenciômetro de volume, aqui no caso não é volume, né? Aqui é tonalidade, né? O eixo do potenciômetro, ele tem aqui uma escala, olha lá, ela se move junto, e aqui então aparece em que nível de ajuste está, olha lá, ó, fica branquinho ou escurece. Nós não exageramos se a gente chamar esses rádios de obras de arte da eletrônica clássica. Pronto, agora feito isso, vamos fazer no de baixo também. Ok. A gente tem certeza de que as trilhas vão ficar limpas e a gente não causa desgaste no mexer. Bom, análise agora dos componentes. O que a gente vê aqui? Como já comentamos antes, o estágio de FM está blindado com essa blindagem dourada. Parece ser latão isso aqui. Está faltando um parafuso aqui. Tem a marca, mas o parafuso está faltando. Então alguém já em algum momento mexeu aí. Bom, vamos de cima para baixo. Capacitores tubulares azuis que foram usados nesse rádio não alteram. A gente até pode fazer um teste, mas esses capacitores aqui costumam ser perfeitos. Capacitores de papel, como a gente enxerga aqui atrás aqui tem vamos ver se é visível. Esse tem que ser substituído, não precisa nem testar. Pode até testar por uma questão de demonstração, mas ele tá, com certeza ele está seco. Então esse vai ser substituído. Resistores europeus costumam estar bons, mas como eu comentei no início, aqueles que tiverem em linhas de mais B ou em polarização, em placa, em grades, a gente vai testar. Então aqui tem, olha que interessante, aqui no estágio de RF a gente tem capacitores tubulares azuis. Aqui eles são laranja. Aqui. Ok? Bom, então esses tubulares a gente não mexe. Resistores a gente faz uma amostragem, testa. Os que estão na linha de mais B. Aqui embaixo a gente já tem substituições. Ó. Aqui tem um capacitor moderno de poliéster.
Aqui tem eletrolíticos da Siemens que foram substituídos em algum momento. Esses aqui a gente precisa verificar. Esses capacitores amarelos aqui foram substituídos, não são os originais. Aqui tem outro que tem que verificar. E aqui fizeram uma modificação, uma adaptação de dois capacitores. Está desligado lá o capacitor original, os pinos deles estão desligados, ó, então evidentemente alguém trabalhou aqui e notou que o capacitor da fonte estava esgotado, seco, né? Normal, depois de tantos anos isso. E a gente vai ter que verificar então. O circuito do concertino não é igual. Não é igual. O concertino usa diodos retificadores aqui. Com certeza são diodos de selênio pela época, né? Ó, então ele não usa, o concertino não usa a válvula retificadora, a EZ80, né? Bom, isso aqui a gente vai desfazer, né? Bastante feio aqui, foi usada uma massa epóxi para prender os capacitores. Então a gente vai desfazer isso aqui. Vamos abrir o capacitor original, colocar dois capacitores dentro do capacitor original, e aí a gente vai ter uma situação melhor. Aqui embaixo o potenciômetro de volume. Vamos também colocar limpa contato nele. Bom, então isso aqui a gente vai desfazer. Vamos pegar aqui foram usados dois capacitores chineses, né, Topway. Vamos pegar dois capacitores épicos para 105 graus e vamos colocar dentro do capacitor original. Vai ficar melhor. Alguém pode pensar que é preciosismo, pensar nessa visão. Nunca ninguém vai ver isso aqui, mas isso não importa. A gente tem que preservar a estética de construção do rádio. E colocando os dois capacitores lá dentro, isso vai ficar melhor. Bom, esse vídeo fica por aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer os testes nos capacitores que já foram substituídos, para ver se dá para manter eles. Vamos validar se as semelhanças e diferenças entre o circuito desse Nickermann e o nosso Concertino 7 que nós adotamos para esse trabalho. Vamos testar os resistores de placa, de grade, todos que estão na linha do mais B. Vamos substituir esses capacitores originais. Aqui tem mais um original, com certeza esse capacitor aqui está esgotado. Vamos trabalhar nesse óleo que foi colocado aqui no setor de FM. Isso aqui tem que ficar absolutamente limpo, como saiu da fábrica. E no próximo vídeo, então, a gente mostra aí a evolução desse trabalho. Ok? Obrigado porque você assistiu e até o próximo vídeo.